Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado The Dead Center. Fique atento a spoilers. Uma ambulância leva um homem às pressas para o hospital, que acaba morrendo, e é transferido para o necrotério. Mais tarde naquela noite, o homem surpreendentemente acorda e sai correndo do necrotério, tremendo de frio, e dorme em uma das camas desocupadas do hospital. De manhã, vemos o psiquiatra residente, Daniel Forrester, acordado por uma velha sentada na outra ponta do sofá, a quem ele chama de Sra. Louis. Ela canta parabéns para ele e ele a leva para a equipe do hospital, Travis, dizendo a ela que não é seu aniversário. Eles estão em um hospital psiquiátrico, e é caótico com todos os tipos de pacientes. Aprendemos rapidamente que o Dr. Daniel está realmente preocupado com seus pacientes. Então vemos o Dr. Graham, que está realizando uma autópsia enquanto uma enfermeira lhe pergunta se ele pode fazer um exame em um caso especial. Ele concorda. No entanto, quando ele chega ao hospital para exame, ele descobre que o cadáver desapareceu. De volta ao hospital, uma enfermeira encontra o homem na cama que não foi atribuído a ele. Ela chama o médico. O homem ainda parece estar em choque e está em silêncio. Incapaz de saber mais sobre ele, eles o transferiram para a ala psiquiátrica, assumindo que ele havia acabado de parar de tomar seus remédios. Mais tarde, vemos Daniel e doutora Sarah Gray discutindo sobre a admissão de um paciente. Enquanto Daniel quer ajudar, apesar do histórico de fuga daquele paciente, Sarah deixa claro que todos os pacientes internados devem ser aprovados por ela, e ela não vai aceitar alguém que já perdeu a oportunidade de buscar ajuda várias vezes. Daniel fica desapontado, mas reprime sua raiva. Travis então se aproxima de Daniel sobre um novo paciente chamado John Doe, que é o mesmo homem que voltou dos mortos. Travis informa que ninguém sabe de onde ele veio ou quem ele é. Daniel tenta falar com o homem, e olha para seus braços, onde todas as marcas de antes sumiram. Ele mente que John falou com ele e sugere que Travis faça um relato falso. Caso contrário, o paciente será apenas ignorado. Enquanto Travis está tirando a foto do homem, ele sai do choque e tenta fugir, mas a equipe o detém, e Daniel consegue acalmá-lo injetando-lhe um sedativo. Daniel instrui Travis a colocar John em um dos quartos isolados. Depois de colocá-lo na sala, Travis preenche o formulário quando John acorda abruptamente. As luzes começam a piscar e ele ataca Travis. Travis sai da sala, engasgado. O funcionário pergunta se ele está bem. Ele apenas diz que precisa ir para casa e sai sem fechar a porta. Os funcionários entram no quarto de Daniel e, ao vê-lo deitado na cama, fecham a porta. No estacionamento, Travis está alucinando, sem conseguir respirar. E de volta ao quarto, John está ouvindo os sussurros. Enquanto isso, o médico legista Edward Graham está tentando rastrear o desaparecimento do cadáver que foi identificado como Michael Clark. Ele vai para o apartamento do homem. Ele conversa com o proprietário, que informa que ouviu o homem discutir, como se estivesse falando com alguém. Quando ele pediu ajuda, eles o encontraram na banheira. Ele olha ao redor e vê a poça de sangue na cama e na banheira. No hospital, Daniel conhece o inquieto John, que pede para sair do local. Daniel garante que eles o deixarão sair, depois de terem certeza de sua saúde. Daniel pede que ele se sente e pergunta se ele se lembra de seu nome, mas o homem não faz ideia. Ele pede ao homem para fechar os olhos e imaginar como é sua mãe, mas o homem sente algum tipo de dor e zumbido na cabeça. Ele pede a Daniel para fazê-lo parar. Enquanto isso, Graham está investigando o caso. Ele fala com um dos policiais sobre o caso e pede a nota de Michael que diz: "Eu sou a boca da morte. Nenhuma está fora do meu alcance. Perdoe-me." Ele também pergunta se poderia falar com a família do homem, e o policial concorda. No hospital, Dr. Forrester está tentando hipnotizar John para ajudá-lo a relaxar e lembrar de seu passado. Quando John é hipnotizado, Daniel começa a questioná-lo. Ele pergunta se sabe onde está, e o homem afirma que está no hospital. Ele pergunta como está no hospital, e John diz que morreu e depois voltou, o que não foi a primeira vez. Daniel pergunta a ele para explicar isso mais. John diz a ele que ele não poderia matá-lo, ele voltou com ele no fogo. Ele quer o fim deste mundo. Ele diz que pensou que poderia pará-lo, mas não conseguiu. Ele acrescenta ainda que ele se move ao redor dele à noite, então ele esperou e tentou se livrar dele cortando constantemente até que ele estivesse morto, mas não funcionou. Daniel pergunta a ele: "O que é isso dentro dele?"
John responde que é a escuridão que continua girando. Ele diz que pode ver seus pensamentos, e eles podem ver que ele pode testemunhar as coisas que ela fez, o que são horríveis. Já esteve aqui antes, muitas vezes, e está mostrando a ele todas as coisas que vai fazer. John acredita que, quando decidiu fazer ações estúpidas, ele apenas as fortaleceu. Agora está atacando, desgastando, e diz que isso fez matar alguém. Quando Daniel pergunta quem ele matou, o homem entra em pânico e fica em silêncio. Quando Daniel sai, ele ouve a doutora Sarah anunciando que Travis faleceu, e eles não têm certeza do que aconteceu com ele. Isso desanima Daniel. Em seu estado de embriaguez, ele chama a doutora Sarah. Ele tenta contar a ela sobre John, mas Sarah pede que ele espere até de manhã. O marido de Sarah fica chateado com isso, e ela diz a ele que ela é a única pessoa que Daniel tem em sua vida. Acontece que a mãe de Daniel morreu de uma maneira muito terrível quando ele tinha apenas 11 anos, e foi ele quem a encontrou. Depois disso, ele ficou realmente confuso. De volta ao hospital, a equipe verifica todos os pacientes para garantir que eles estejam em suas camas. Quando ele volta para sua mesa, ele ouve um barulho estranho vindo do quarto de John. Ele abre a porta, preocupado, e começa a se aproximar dele, quando algum outro paciente começa a gritar. Ele corre de volta para conter o paciente, deixando a porta aberta. Enquanto isso, a senhora Louis foge de seu quarto à noite e dança nos corredores. John sai e segura a cabeça dela, seguido por sussurros rápidos e imagens estranhas. A equipe mais tarde descobriu a mulher no chão e a levou de volta ao seu quarto. De manhã, Daniel recebe uma ligação do hospital sobre um de seus pacientes e, quando chega ao hospital, descobre que a senhora Louis não existe mais. Enquanto isso, o Dr. Graham vai encontrar a família de Michael e pergunta sobre ele. Sua mãe diz a ele que Michael morava com eles, mas apenas 2 semanas atrás, ele pegou o carro deles no meio da noite e nunca mais voltou. Graham pergunta se ele já tentou tirar sua vida antes. O pai diz que não, mas tem sido diferente desde que ele voltou à vida do incêndio em que sua esposa morreu. Foi um milagre ele ter sobrevivido, e então ele começou a ter alucinações. O pai sai no meio da conversa, sentindo-se sobrecarregado, enquanto a mãe diz a Graham que há algo que ele deveria ver. Ela o leva para o quarto de Michael, onde ele vê recortes de papel colados na parede que mostram notícias de mortes ao redor do mundo com imagens perturbadoras. Ele também encontra uma citação em um deles que combina com o que foi escrito na nota de Michael. No hospital, Daniel rouba o armário médico de medicamentos. Escondendo-se da câmera, ele injeta algo em John e começa a gravar seu experimento com ele. Ele pergunta ao homem quem ele matou, e o homem diz que matou 2 pessoas. Mas quando Daniel pede para ele nomeá-los, o homem continua pedindo a Daniel para matá-lo, esfaqueando seu corpo repetidamente com a injeção. Mais tarde, ele se acalma, apenas para se recuperar, segurando a cabeça de Daniel como as vítimas anteriores, mas o cajado entra e separa os dois. Daniel começa a alucinar e se sentir desconfortável. Sarah então confronta Daniel por secretamente medicar o paciente e colocar em risco sua vida. Ela percebe que ele legalmente trouxe o paciente sem o seu consentimento. Ela diz a ele que eles vão libertá-lo, e Daniel concorda. Mais tarde, Daniel vai ao necrotério para verificar os corpos de ambas as vítimas e vê que eles estão na mesma condição. Ele então corre para o quarto de John e pergunta se ele matou Travis. John diz a ele que seu nome é Michael Clark e ele quer ver seus filhos. Daniel fica frustrado e começa a afastá-lo quando a equipe entra e a segurança o leva embora. Dr. Graham descobre que Michael esteve vivo e em um hospital psiquiátrico todo esse tempo. O pai de Michael chega ao hospital exigindo ver seu filho, e Sarah tenta acalmá-lo, enquanto o homem diz a ela que lhe disseram que o homem estava morto. Sarah então vai ver Michael, e a luz começa a piscar mais uma vez. Ela sai tossindo e continua andando. Graham chega ao hospital para impedir a libertação de Michael, mas falha. Daniel acorda em um quarto trancado, amarrado. Ele consegue atravessar a lousa e vai até o quarto de Michael, descobrindo que ele se foi. Ele começa a procurar por Sarah e a encontra engasgada. Ele grita por socorro, mas perde Sarah. Ele corre para ver onde Michael foi e o segue. Michael chega em casa, completamente perdido. Sua mãe e seu pai discutem sobre mantê-lo em casa, mas ainda servindo comida na frente de seus filhos. Michael entra em uma de suas convulsões novamente, assustando seus filhos e as luzes se apagam. A mãe leva as crianças para cima enquanto Michael grita. Quando Graham chega a casa, ele entra para testemunhar com medo,
pois Michael segura seu pai. Daniel também chega um pouco depois, enchendo a injeção. Ao entrar, encontra os corpos da mãe e do pai. Ele continua no andar de cima e encontra os corpos das crianças, assim como o de Graham. Ele corre de volta para seu carro, pega uma chave inglesa e começa a procurar Michael na vizinhança. Ele se depara com muitas casas que Michael aterrorizou, até encontrar aquela com a luz bruxuleante. Enquanto Michael está realizando seu ritual, Daniel bate na cabeça dele. Ele pergunta o que ele quer, e Michael diz, todo mundo. Uma luta começa entre os dois quando as sirenes começam a tocar. Daniel acaba prendendo Michael no chão, constantemente batendo nele com a chave inglesa. Enquanto Michael fica parado, Daniel se levanta, respirando pesadamente. A polícia então retira todos os corpos do bairro. Michael é visto na ambulância, perdido e ouvindo os sussurros.